Graça e paz, meus irmãos. Bom, nesse sermão nós daremos continuidade às nossas exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós vamos continuar a partir do verso 35 de Romanos, capítulo 8. Acompanhe a leitura. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o tema da nossa mensagem é o amor imutável de Jesus Cristo pelos cristãos. Vou repetir. O amor imutável de Jesus Cristo pelos cristãos. Bom, nós chegamos nesse sermão na última pergunta de 5 no total que o apóstolo Paulo ele fez. Foram perguntas retóricas. O objetivo do apóstolo Paulo com essas 5 perguntas retóricas foi estimular os corações dos crentes em Roma a perceberem a firme segurança que eles têm em Cristo Jesus. E nesta última pergunta, nesta quinta pergunta, irmãos, nós encontramos a mais triunfante declaração da segurança dos crentes em relação ao amor que Cristo tem por eles. Se nós estávamos subindo degrau por degrau nesta gloriosa escadaria, essa foi a metáfora que nós usamos no nosso último sermão, se nós estávamos subindo degrau por degrau nessa gloriosa escadaria, irmãos, aqui nessa quinta e última pergunta nós chegamos no topo dessa escadaria. Essa pergunta, ou essa última pergunta das 5 que o apóstolo Paulo nos fez, não apenas revela o clímax dessa série de perguntas que o apóstolo Paulo estava fazendo. Na verdade, irmãos, nós encontramos aqui o clímax de todo o capítulo 8. Aqui, a certeza de vitória do cristão atinge o tom mais elevado. Bom, nós vimos em nosso último sermão as 4 primeiras perguntas, as 4 perguntas retóricas que o apóstolo Paulo ele fez com o objetivo de estimular os corações dos crentes a encontrarem firme segurança no amor de Deus, no amor de Cristo por eles. E nós aprendemos as seguintes lições com aquelas 4 perguntas. A primeira lição é que ninguém será contra o povo de Deus. A segunda lição que nós aprendemos é que Deus já nos deu a sua maior dádiva, Cristo. Portanto, Deus então também nos dará, juntamente com Cristo, todas as demais bênçãos redentoras. Em terceiro lugar, nós aprendemos que ninguém fará nenhuma acusação eficaz contra o povo escolhido de Deus, pois Deus já os justificou. E em quarto lugar, nós vimos que ninguém poderá condenar o povo redimido de Deus, porque a obra do Redentor, a obra de Cristo, foi completa. Foi isso que nós aprendemos nas 4 perguntas retóricas do apóstolo Paulo. Nesse sermão, irmãos, nós iremos nos concentrar na última pergunta, na quinta pergunta. E nós reservamos apenas um sermão para isso, porque os detalhes eles são muitos e precisam ser considerados com muita calma. Nós dividimos o nosso sermão em 4 partes e traremos algumas aplicações finais. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui no verso 35 é o seguinte: nós aprendemos sobre o amor de Cristo pelos cristãos é imutável. É isso que nós aprendemos no verso 35. Que o amor de Cristo pelos cristãos é imutável. Ele não muda. Veja o verso 35 que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Bom, o amor de Cristo nesse texto não se refere ao amor que os crentes têm por Cristo,
mas se refere ao amor que Cristo tem pela sua igreja, o amor que Cristo tem pelos cristãos. Agora, como Cristo provou o seu amor por nós? Como Cristo provou o seu amor pelos crentes? Veja lá no verso 34. Retroceda um pouquinho lá no verso 34. Lá vimos que foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Esses 4 elementos da obra redentora de Cristo, que nós vimos no verso 34, irmãos, é a prova de que o Senhor Jesus nos ama com amor imutável. E é por conta dessa perfeita obra do Redentor que eu e você nós podemos ter firme segurança na imutabilidade do amor de Jesus Cristo por nós. Irmãos, a ideia do apóstolo Paulo é tentar mostrar para os crentes em Roma e também para nós que nada pode diminuir, nada pode obstruir, nada pode, irmãos, destruir ou alterar o amor que Cristo tem pelos seus. É um amor imutável. De acordo com o apóstolo Paulo, e aqui ele vai citar uma lista com 7 aflições, de acordo com o apóstolo Paulo, nem a pressão do mundo ímpio, nem a pressão do mundo hostil a Deus e ao seu povo, colocado no texto como tribulação, angústia ou perseguição, nem a falta de comida e vestimenta, colocado no texto pelo apóstolo Paulo como fome ou nudez, e muito menos, irmãos, o risco de vida, colocado no texto pelo apóstolo Paulo como perigo ou espada. Irmãos, nada disso deve me fazer duvidar e deve fazer você duvidar do amor que Cristo tem por nós. É interessante notar que o apóstolo Paulo ele coloca aqui uma lista que não é uma lista exaustiva dos sofrimentos dos cristãos, mas é uma lista que procura mostrar aquilo que os crentes têm experimentado ao longo da história. E a ideia do apóstolo Paulo é mostrar para nós, irmãos, que ainda que eu e você estejamos vivendo algum nível desse tipo de sofrimento, seja perseguição por parte de pessoas que não amam a Deus e são inimigas do seu povo, seja fome, seja falta de vestimenta, ou seja o próprio perigo da morte. Ainda que o crente esteja vivenciando alguma experiência como essa, ele não pode duvidar do amor que Cristo tem por ele. Porque o amor que Cristo tem pelos seus já foi provado na cruz do Calvário. Irmãos, como más teologias diminui, a clareza e a dignidade do Evangelho, mostrando que Cristo ele nos ama quando nós somos abençoados financeiramente, que Cristo nos ama quando a nossa saúde está em dia, que Cristo nos ama quando nós somos abençoados com emprego. Irmãos, o Senhor pode nos conceder essas bênçãos sim, mas todas essas bênçãos materiais, comparadas à maior dádiva que nós recebemos de Deus, isto é, o próprio Cristo, são coisas insignificantes, são coisas desprezíveis. O que eu e você nós temos, irmãos, é algo infinitamente maior do que qualquer coisa terrena. Nós temos a segurança do amor imutável de Jesus Cristo por nós. Nós devemos saber disso, irmãos, que ainda que eu e você, como cristãos, soframos, e nós iremos sofrer, isso de maneira alguma diminui, obstrui, altera o amor que Cristo tem pelos seus. E o cristão legítimo, o cristão verdadeiro, ele sabe disso. Que o fato de estarmos experimentando estão sendo alguma experiência de sofrimento, isso não é prova de falta de amor de Deus por nós. Não, não é. Então tenha essa convicção no seu coração. O amor de Cristo pelos seus é um amor imutável. E esse amor ele já foi provado na cruz do Calvário. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto está lá no verso 36. O amor por Cristo. Agora muda, já não é mais o amor de Cristo pelos seus, mas o nosso amor por Cristo. O amor por Cristo é o que motiva os cristãos a enfrentarem a morte todos os dias. Verso 36, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados
como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo aqui ele faz uma citação praticamente literal do Salmo 44, verso 22. O apóstolo ele cita este salmo para mostrar que as 7 aflições que nós vimos lá no verso 35 têm sido, irmãos, a experiência de todos os cristãos ao longo da história. Mas a grande pergunta é, por que diante de tanto sofrimento? Por que diante de tanta dor? Por que de tanta experiência dolorosa? Por que, irmãos, o povo de Deus tem suportado esse sofrimento? O que faz o povo de Deus enfrentar a violência? O que faz o povo de Deus enfrentar a humilhação? E o que faz o povo de Deus enfrentar a morte todos os dias? Essa expressão, todos os dias, ressalta que o sofrimento dos crentes é um sofrimento sempre presente. O crente, ele vive experiências de sofrimento com muita frequência. Eu não estou dizendo que o crente não se alegra, não tem momentos gloriosos. Sem dúvida tem. Mas o sofrimento na vida do crente é uma experiência muito presente, irmãos. Agora, o que faz o crente, ou por que o crente, irmãos, ele continua suportando esse sofrimento? A resposta está aqui no verso 36, ou lá no Salmo 44, verso 22. Por amor de ti. O texto diz, por amor de ti enfrentamos a morte todo dia. Ou seja, irmãos, é por amor a Cristo. É pelo amor que o povo de Deus tem pelo seu Cristo e pelo seu Deus, que o povo de Deus tem enfrentado a morte todos os dias. É por amor a Cristo que nós temos suportado todo o sofrimento. Sabe, irmãos, a morte ela tem sido um grande inimigo da experiência humana. A morte ela tem feito os homens mais corajosos terem medo. A morte é o que todos os homens procuram evitar. A possibilidade da morte leva homens ao total desespero. Apenas uma pessoa na história humana escapou dos domínios da morte. Apenas uma pessoa na história humana escapou às garras da morte. Essa pessoa foi Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 6, verso 9, já passamos por lá, pois sabemos que tendo ressuscitado dos mortos, ou tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Veja a declaração do apóstolo Paulo. Cristo, ele venceu a morte. Cristo, ele escapou às garras da morte. Cristo não está mais debaixo do domínio da morte, porque ele ressuscitou. E todos aqueles que estão em Cristo desfrutam da vitória do Redentor sobre a morte. Todos aqueles que estão em Cristo, irmãos, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, assim serão ressuscitados naquele grande dia. Nós precisamos pedir ao nosso Deus que Ele encha o nosso coração de amor por Cristo, de paixão pelo Redentor, de desejo pelo Salvador, para que eu e você continuemos, irmãos, enfrentando todos os dias os inimigos que surgem, sem olharmos para trás e sem entregarmos o nosso coração ao desespero. O que nos motiva a continuarmos, irmãos, é o nosso amor por Cristo. É o nosso amor pelo Redentor. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. É muito interessante a metáfora que o apóstolo Paulo faz uso aqui de ovelhas sendo conduzidas ao matadouro, porque por vezes o cristão ele se assemelha a essa ovelha frágil, indefesa, e que não recua, e que não esbraveja. Isso nos lembra do Senhor Jesus Cristo, né? Como ovelha muda foi conduzida ao matadouro. Nós precisamos, então, irmãos, confiar em Deus. Nós precisamos saber que ainda que somos ovelhas, ainda que somos frágeis, ainda que somos indefesos, nós temos um grande Deus que luta em nosso favor. E ainda que um dia a morte nos alcance, irmãos, nós não seremos derrotados, como vai nos ensinar agora o verso 37.
Ainda que a morte nos alcance, nós somos mais do que vencedores. É isso que nos ensina o terceiro ponto, sobre todas as experiências de sofrimento e sobre a morte. Somos mais que vencedores. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora a pergunta é: o que seriam todas essas coisas? Nós costumamos ver essa frase, esse versículo, nos carros, em grandes adesivos. Pessoas sempre recitam isso: olha, sobre todas essas coisas sou mais que vencedor. Como se essa frase, como se esse versículo fosse dito tendo um pressuposto mágico, por assim dizer, onde a partir do momento que o cristão cita esse versículo, ele se torna vencedor sobre todas as coisas, E ele aqui postula o sucesso sempre do ponto de vista humano. Ele desconsidera tudo aquilo que o apóstolo Paulo tem falado sobre o que é ser vencedor dentro desse contexto. Agora a grande pergunta é: o que é todas essas coisas? Aqui, irmãos, todas essas coisas é uma alusão a todos os sofrimentos que o apóstolo Paulo citou, tanto lá no verso 35 quanto no verso 36. O que o apóstolo Paulo quer dizer, irmãos, aqui nesse versículo, é que ainda que a tribulação, angústia ou perseguição nos visite, ainda que a fome ou a nudez se torne algo real na nossa vida, ou ainda que a morte nos alcance, ainda assim, irmãos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Essa é a verdadeira vitória dos crentes. Ainda que o sofrimento ou até mesmo a morte nos alcance, nós estaremos com Cristo. Não importa o que aconteça com os crentes, irmãos. A promessa que nós encontramos nesse texto é que em Cristo, em todas essas experiências de dor e de sofrimento, o crente sempre sairá vitorioso. Irmãos, essa é mais uma triunfante declaração da vitória dos crentes. Isso nos lembra aquilo que Cristo disse no registro de João, capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe, irmãos, nós estamos vivenciando um dos momentos mais críticos desses últimos séculos. Nós estamos no meio de uma terrível pandemia. Centenas de milhares de pessoas já perderam a vida com o avanço do Covid-19, inclusive crentes, inclusive cristãos. Eu não quero com esse sermão te desestimular a continuar tomando cuidado com a sua vida, cuidando da sua família, se precavendo o máximo que pode. Mas com esse sermão, eu quero dizer o seguinte para você: não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. O nosso Senhor Jesus já venceu a morte. E em Cristo nós somos mais que vencedores. O nosso Cristo triunfou sobre a força da morte. Nele, porque estamos nele, unidos a Cristo, nós somos mais que vencedores. Por isso, irmãos, que nesse tempo de pandemia, que o Senhor nos ajude a estimularmos a nossa fé. E que não seja um vírus que vai nos fazer perder a fé nessa maravilhosa promessa do Evangelho de Deus. Como eu disse, continue tomando cuidado, proteja você e a sua família, mas não tema a morte. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora, irmãos, em quarto e último lugar, o que nós aprendemos aqui é o seguinte: nada e ninguém é capaz de separar os cristãos do amor de Deus que está em Cristo. Verso 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo agora, irmãos, ele introduz esses versículos finais com estou convencido. Vejam, irmãos, os cristãos, eles precisam ter fortes convicções sobre o que a Bíblia diz. Fortes convicções sobre a segurança da obra da redenção. Tem muito crente inseguro a respeito daquilo que a Bíblia diz. Tem muitos crentes que têm dificuldade com essas maravilhosas promessas do Evangelho. Irmãos,
O que o apóstolo Paulo nos mostra aqui é que nada que Cristo fez por nós, ou melhor, vamos colocar em outras palavras, né? Tudo que Cristo fez por nós não pode ser desfeito por ninguém. Por isso que quando nós falamos que, ou nós sustentamos a doutrina da segurança eterna dos santos, quando nós afirmamos que nós não podemos perder a nossa salvação, irmãos, não é presunção. Nós não estamos falando isso com segurança própria. Nós estamos apenas reafirmando aquilo que a Bíblia diz. E o apóstolo Paulo vai tentar aqui, irmãos, trazer uma lista quase que exaustiva de tudo aquilo que poderia ser uma possibilidade, ou que poderia colocar a salvação e a segurança do cristão em risco. Mas o apóstolo Paulo ele procura demonstrar que absolutamente nada pode colocar essa nossa salvação em risco. Pode, irmãos, interferir no amor de Deus, no amor de Cristo pelo seu povo. Irmãos, naquilo que os crentes têm tantas dúvidas, o apóstolo Paulo está firmemente convencido. E essa convicção do apóstolo Paulo não tem base na fé do próprio apóstolo. Essa convicção do apóstolo Paulo não tem base na capacidade que o próprio apóstolo tem de resistir aos sofrimentos, às perseguições e aos infortúnios. A convicção do apóstolo é baseada na certeza de que ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Irmãos, é a inabalável convicção que o apóstolo tem no amor de Cristo. A certeza que o apóstolo tem no amor imutável de Cristo por ele que o leva a dizer, pois estou convencido. Portanto, não é presunção, porque não é com base na minha obra. Irmãos, é segurança, é firmeza, porque é com base na obra de Cristo Jesus. E para deixar claro que nada pode alterar a obra da redenção, o apóstolo, irmãos, ele põe de par em par coisas que seriam capazes, na especulação de alguns, de nos separar do amor de Cristo. Ele começa com, em primeiro lugar, nem morte, nem vida. A ideia é que nem a crise e a experiência da morte, como nós falamos um pouco mais atrás, nem qualquer calamidade na vida tem o poder de nos separar do amor de Cristo Jesus, tem o poder de desfazer a obra de redenção. Segundo, nem anjos nem demônios. Aqui Paulo nos mostra que nenhum espírito, nenhuma força sobrenatural, nenhuma força espiritual pode nos separar do amor de Cristo. Terceiro, nem presente nem futuro. Isto é, nada no presente e nada no porvir, nada no futuro, irmãos, pode desfazer essa obra de redenção. Pode alterar o amor de Cristo pelos seus. Pode, irmãos, reduzir ou diminuir a eficácia da nossa salvação. Nem nada no presente nem no porvir, diz o apóstolo Paulo. Alguém pode postular, pastor, mas eu não sei se no futuro, hoje eu estou firme, mas eu não sei se no futuro eu vou permanecer firme em Cristo. Irmãos, será que é tão difícil entender que se trata do que Cristo fez por nós e não do que nós fazemos por Cristo? Será que é tão difícil de entender, irmãos, que a base da nossa segurança não está na nossa própria capacidade, mas está no amor de Cristo por nós, no imutável amor de Cristo por nós? Irmãos, nós precisamos crer. Nós precisamos crer. O texto ainda prossegue dizendo o seguinte, nem quaisquer poderes, isto é, nenhuma força, seja nas regiões espirituais, seja no presente ou no futuro, nenhuma força pode desfazer essa obra de amor. Em quinto lugar, nem altura nem profundidade, nada que existe no espaço, nem entre as profundezas da terra e a imensidão dos céus pode nos separar do amor de Cristo. E por fim, Paulo conclui, em sexto, com nem qualquer outra coisa na criação. É como se Paulo aqui, irmãos, ele quisesse deixar claro que nada ficou fora da sua lista. Nada e ninguém, em todo o universo criado por Deus, seja visível ou invisível, no presente ou no futuro, nenhuma força humana, nenhuma força espiritual, nada irá desfazer essa invencível obra de salvação, nada irá mudar o amor de Cristo pelos seus. Nada, nada. O apóstolo Paulo tenta ser o mais exaustivo possível aqui, irmãos, e tem gente que ainda diz, mas eu posso desfazer essa obra, mas algumas coisas podem desfazer essa obra. Irmãos, agora trata-se de crer na palavra de Deus ou não.
Trata-se de crer na palavra de Deus ou não. E parar com uma série de besteiras, de especulações. Precisamos crer naquilo que a Bíblia diz. Precisamos crer naquilo que a Bíblia diz. O verdadeiro cristão, o crente, ele tem firme segurança em Cristo Jesus por conta do amor de Cristo, por conta da obra do Redentor. Irmãos, sobre esse texto, João Calvino ele afirma: esta passagem, veja a afirmação de João Calvino, irmãos, século XVI. João Calvino fazendo um comentário sobre Romanos capítulo 8, esse nosso trecho de estudo. Veja o que o reformador ele disse sobre esse texto. Esta passagem contraria frontalmente os escolásticos que totalmente sustentam que ninguém pode ter certeza da perseverança final ou da certeza da salvação. Isso não é coisa nova. Lá no século XVI, estudiosos já duvidavam, estudiosos escolásticos, né? Eles duvidavam que alguém pode, em qualquer momento, sustentar a certeza da salvação, porque ninguém pode ter certeza de nada. Mas João Calvino diz que essa passagem, irmãos, confronta, né, frontalmente os escolásticos sustentam que ninguém pode ter a certeza da segurança da salvação. E João Calvino prossegue: é indispensável que estejamos persuadidos de que aquele que começou em nós uma boa obra a completará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Calvino cita Paulo. Aquele que em nós começou uma boa obra, certamente a completará. É por isso que eu e você podemos ter essa total confiança. Porque não é com base na minha obra nem na sua, mas é com base na obra do nosso Redentor, Jesus Cristo. Eu concluo, irmãos, esse nosso sermão com 4 aplicações finais para você, cristão. Primeiro, você, cristão, pode se sentir seguro, pois o amor de Cristo por você nunca mudará. É um amor imutável. Segundo, você, cristão, será estimulado a enfrentar todo o sofrimento por amor a Cristo. Terceiro, você, cristão, sobre todos os sofrimentos e sobre a morte, você, cristão, é mais do que vencedor. E quarto e último lugar, você, cristão, não pode ser separado por nada e ninguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor. Vamos orar? Pai, obrigado por essa mensagem tão especial. Obrigado por essa mensagem tão fabulosa. Nos ajude a crer, ó Deus, nas verdades contidas na sua palavra. Pode ser que no passado, Pai, nós tínhamos tantas dúvidas e éramos inseguros. E tínhamos tantas incertezas. E acreditávamos, ó Deus, que coisas nessa vida poderiam nos separar do amor de Deus em Cristo até nós mesmos, Pai. Mas, Senhor, nós suplicamos para que todos esses argumentos que o apóstolo Paulo usou, Pai, essas 5 perguntas retóricas que o apóstolo Paulo, Pai amado, deixou bem claro, que tudo que nós encontramos na sua palavra nos persuada de uma vez por todas de que nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Porque não é uma obra que depende de nós, mas é uma obra exclusiva do Redentor, de Jesus Cristo. E nos estimule, Pai, a amar mais ainda Jesus Cristo, para que sejamos capazes de enfrentar a morte todos os dias. No nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém e amém. Bom, se essa mensagem fez sentido para a sua vida, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal da nossa igreja e clique aí no sininho. E compartilhe essa mensagem com outras pessoas também. Nos vemos, então, num próximo vídeo, onde nós iniciaremos o capítulo 9 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Que Deus os abençoe.